Opa, investidores! Tudo tranquilo? No vídeo de hoje, trazendo mais um resumo sobre tudo o que aconteceu não só na nossa bolsa, como nas bolsas globais nessa última semana. Sendo bem didático e sempre muito direto, mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente aqui abaixo e continue me acompanhando para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, certo? Nessa última semana aqui de maio, como a gente pode ver, do dia 19 ao dia 23, a gente tem o nosso resumo aqui das bolsas globais. Aqui se destacou positivamente a bolsa da Inglaterra, subindo mais de 2%. Contrapartida, as bolsas que mais sofreram, as bolsas americanas, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 e o Ibovespa também fechando a semana com a queda de 1%. Quando a gente olha aqui para as maiores altas e as maiores quedas da nossa bolsa, o que chama atenção são empresas de commodity, como a própria Raízen, que subiu mais de 25% na semana, o que é uma alta bastante expressiva, e as ações que mais caíram, MRV, setor de construção, e a famosa Arezo, certo? Quando a gente olha também para os setores, a gente pode ver que o agro foi o que performou melhor na semana, enquanto que construção civil e educação foram as que mais sofreram. Estendendo um pouco mais, e a gente começa a olhar para o dólar e para a curva de juros. Como a gente pode observar, a gente tem uma expectativa que a gente atinja um platô nessa última alta de juros aqui, e que depois dessa última reunião do Compor já existe uma expectativa que os juros voltem a cair para baixo da faixa dos 14 nas próximas reuniões. Contrapartida, do dólar fechou a semana 5,65, certo? Quando a gente se debruça ainda mais sobre o relatório da semana, a gente olha que tanto a XP como o BTG têm uma expectativa ainda com a visão com a bolsa bastante descontada quando a gente olha para o preço lucro projetado, certo? Principalmente quando a gente compara com a média histórica. A gente vai se estender um pouco mais disso, mas olhando mais para o relatório do BTG, certo? Quando a gente olha para o relatório do BTG aqui, de maneira geral, a gente olha que nos últimos 12 meses nossa bolsa vem sendo negociada a um PL de 9,6 vezes contra uma média histórica de 12 vezes. O que isso indica? Isso, de maneira geral, indica que a gente está sim sendo negociado, né, nossa bolsa, por mais que tenha atingido um múltiplo ali bastante considerável quando a gente olha principalmente para pontos, né? Afinal, a nossa bolsa brasileira atingiu pela primeira vez 140 mil pontos. Quando a gente olha para múltiplo, a nossa bolsa está assim ainda descontada, principalmente quando a gente olha um PL histórico, certo? Olhando para análise técnica, que também para quem gosta e para quem gosta de acompanhar um curto prazo mais do que um médio longo prazo, o BTG também traz aqui que por mais que a gente tenha uma queda de 1% na semana, a expectativa, né, a tendência ainda que a nossa bolsa continue subindo pelo menos em um curto prazo, olhando para uma análise técnica, certo? Se debruçando um pouco mais aqui no relatório do BTG do fechamento da semana, a gente pode ver valores de duas commodities que são muito importantes quando a gente olha para a participação de investidores aqui, para quem acompanha o canal também, que é o minério de ferro, que resvala principalmente na Vale. Como todo mundo já sabe, a gente atingiu aquele pico ali em 2021, 2022, que a tonelada do minério de ferro chegou a ser negociada a mais de $200. Hoje a gente basicamente estagnou e está lateralizando por volta de $100 a tonelada, certo? Obviamente, mais uma vez, existe uma expectativa que a China volte a crescer, enfim, isso pode fazer com que o preço do minério de ferro volte a subir. Quando a gente olha para a questão da celulose, que vai impactar diretamente três empresas que particularmente eu gosto de acompanhar, que é a Klabin, Suzano e mais indiretamente a Irani também, a gente pode ver que ela vem de semanas e meses de queda, né? Então, quando você vai comparar isso com o valor das ações, né, Suzano, Klabin e Irani, você pode ver que nesses últimos meses, principalmente a Klabin e a Suzano, vem tendo isso repercutido diretamente no valor das suas ações, certo? E para encerrar aqui também, pessoal, a gente olha para as ações que estão sendo negociadas com maior índice quando a gente fala de ações vendidas, certo? Só reforçando aqui, para quem não sabe, quando a gente fala que alguém está vendido em tal ação, significa que os investidores estão acreditando na queda daquele papel, certo? Ou seja, você vai vender aquele papel sem ter e você vai recomprar ele a uma data futura. Isso significa o quê? Se eu estou vendendo ele sem ter o papel e eu acredito que ele vai cair, eu vou recomprar ele em a data futura a um preço mais baixo do que eu estou alugando ele hoje, certo? Por que isso é muito importante? Porque, de maneira geral, quando a gente olha para questões de volatilidade de curto prazo, isso impacta diretamente no preço das ações. Porque se você tem uma força vendedora muito grande, a tendência é que, pelo menos em um curto prazo, isso acabe afetando o preço do papel. Então, as que acabam se destacando nesse ponto, a gente tem aqui Taesa, a Agro3, Engie,
A Ambipar também, a Raizen, que essa semana subiu 20%, mais de 25%. Então imagina que quem está vendido nesse papel deve ter sofrido bastante, certo? Semin, Embraer, Banco do Brasil também, que vendeu a queda relevante depois da divulgação do seu último resultado. Como vocês podem ver, a que mais se destaca mesmo é a Taesa aqui, né, pessoal? Mais uma vez, isso é só um acompanhamento para a gente entender em um curto prazo que eventualmente isso pode afetar sim por conta dessa força vendedora nesses papéis. Mas pelo vídeo de hoje é basicamente isso, pessoal, tá? Continue se inscrevendo, acompanhando, curtindo e comentando aqui no vídeo. A tendência é que a gente volte a ter vídeos mais assíduos ao longo da semana, certo? Sempre de maneira bem prática, bem clara e bem direta, certo? Mais uma vez, deixa o like e até a próxima.